Atividade de língua portuguesa da 17ª semana, livro didático, página 47. Nas páginas anteriores, 44, 45, 46, é o texto que vocês devem ler para poder responder as perguntas. Número 1. O título do texto é A Aula das Fadas. O que as fadas aprendem nessa aula? As fadas aprendem a voar. 2. As 4 fadinhas se interessam pela aula, mas uma delas queria pintar o 7, ou seja, fazer travessuras. A. Quais atitudes da fadinha comprovam essa afirmação? Ela ficou atrás das outras fadas e não prestou atenção no que a mãe explicou. B. No começo do texto, essa fadinha é chamada pelo narrador de amiga de Luizinho. Qual é o nome dela? O nome dela é Saltito. 3. Sobre o primeiro voo praticado pelas fadas, responda. A. Qual é o nome desse voo? Voo pluma. Lembrando que voo é com 2 Os. B. Qual das imagens representa esse voo? Esse primeiro aqui, com os bracinhos abertos. C. Todas as fadas conseguiram realizar esse voo com perfeição? Explique o que aconteceu. Não. Saltito fez um voo torto e depois caiu na lagoa e ficou presa numas algas. 4. O segundo voo praticado pelas fadas foi o voo comum. Letra A. Saltito conseguiu realizar esse voo? Não. Ela fez um voo ladeira. Página 48. B. Por que será que elas sempre faziam um voo diferente das demais fadas? Resposta. De acordo com o texto, era porque ela não prestava atenção na explicação da mãe. É possível, também podemos dizer que ela errava por não ter autoconfiança. Autoconfiança é uma palavra só aqui, ó. Então, você pode escolher a resposta, tá bom? Ela não prestava atenção na explicação da mãe ou também porque ela não tinha autoconfiança. Tá? São 2 opções, porém, você coloca as 2, tá bom? 5, porque como o texto não apresenta a resposta exata, então a gente subentende uma dessas 2 opções. 5. As fadinhas só praticavam voos que eram novidade para elas, por quê? Não. Durante a aula, a mãe pediu às fadas que praticassem o voo comum, muito conhecido por elas. Era preciso aperfeiçoar esse voo. 6. Errar fazia parte da aprendizagem das fadas? Explique. Sim. Ou você pode colocar o seguinte. A fada da fonte estava... ele conta aqui o caso da Saltito, que cometeu vários erros. Então, deixa eu ler tudo, que aí depois a gente faz a resposta. O Saltito cometeu vários deslizes durante o voo pluma. E em vez de realizar o voo comum, fez o voo ladeira. A fada da fonte estava lá justamente para ensiná-las e ajudá-las quando necessário. Então, vamos elaborar uma resposta. Sim. No momento que elas iam fazer o voo, tinha sempre alguém para ajudá-las quando necessário. Ponto. Essa é a resposta. Na escola, errar também faz parte de sua aprendizagem? Converse com o professor e colegas. Não dá pra gente fazer isso no momento, mas aqui, ó, eu já até expliquei pra vocês. Quando tiver essa imagem aqui, é pra gente conversar. Então, aqui não tem nem espaço pra responder. Tá bom? Era pra gente conversar na escola, mas desde já vamos deixar claro que sim, com certeza, né? Na escola, espaço pra errar, sim. Todo mundo erra, inclusive os professores. Ninguém sabe tudo nessa vida, né? A gente aprende com os alunos aprendem com a gente e a gente vai fazendo essa troca. 7. Luizinho deu algo a Saltito dizendo que se tratava de um objeto mágico. Sobre esse objeto, responda. A. Que objeto é esse? Um boné. Ponto. B.
Por que Luizinho deu esse objeto a Saltito? Ele deu um boné a Saltito porque ela, ao acreditar que possuía um boné mágico, se sentiria mais confiante e capaz no momento de voar. Ponto. C. Esse objeto foi útil para Saltito? Por quê? Resposta: sim. Ela acreditou que o boné faria com que ela voasse corretamente. O boné lhe deu confiança para voar. D. No final, esse objeto era mesmo mágico? Não. 8. O que aconteceu quando Luizinho revelou a Saltito que ele era um menino e não um mágico? Saltito gostou ainda mais dele. Página 49, questão 9, letra A. Identifique no sumário o título do capítulo em que pode haver uma porta que se abre para o mundo mágico, a porta encantada, uma batalha, a luta. São as respostas dessas aqui. Questão, página 50, seguindo ali as próximas bolinhas ali. Uma vilã, a bruxa. O retorno das personagens ao mundo real, de onde vieram, a volta. B. Marque um X as situações que aparecem nas duas histórias. Deixar o lugar de origem, sim. Ter contato com seres encantados em um mundo mágico, sim. Viver uma série de situações fora do lugar de origem, sim. Presença de bruxa? Não. Presença de batalha? Também não. Ir para um mundo mágico e depois voltar para casa? Sim. Questão 10. Letra A. Quantos capítulos o livro Soprinho, O Segredo do Bosque Encantado tem? 22 capítulos. B. Em qual página começa o último capítulo? Na página 121. Na sua opinião, o livro apresenta uma história curta ou longa por quê? Bom, em comparação com os contos em geral, a história é longa. Porém, em comparação com outros contos narrativos, livros narrativos, pode ser considerada curta. Então, se você considerar os contos em geral, ela é longa. Mas, se for comparado com os livros narrativos, né, que tem uns que são bem grossos, ele é curto. Agora, ortografia, página 51, uso de SS, C, C cedilha, SC e S cedilha. Número 1, letra A. As letras que vêm antes de SS nas palavras do quadro são vogais ou consoantes? Aí você vai constatar aqui que são todas vogais. B. As letras que vêm depois de SS são vogais ou consoantes? São vogais. Copias A, E, I, O, U. C. Existe alguma palavra na língua portuguesa que comece com SS? Não, pelo amor de Deus, não. Nenhuma palavra na língua portuguesa vai começar com 2 S, ou 2 R's, ou C cedilha, tá? Nenhuma. Letra D. O som apresentado pelo dígrafo SS é o mesmo que o som representado pela letra S em qual palavra? Asa, aqui ele tem som de Z, né? E sapo, só pode ser essa. 2. Leia as palavras do quadro em voz alta. Você vai ler a letra A. Nessas palavras, as letras destacadas representam o mesmo som? Sim, né? Todas têm o som de S. Existem palavras que começam com C cedilha? Não, acabei de falar ali em cima, né? Entre as palavras escritas com C cedilha, existe alguma seguida de vogais I ou E? Também não. Não se usa C cedilha antes do I ou do E. Lembra do K, C, Si, Có, Cu? Então, não precisa ter C cedilha para fazer o C e o Si. Página 52. Questão 3. Seria em dupla, mas não dá, então vamos fazer aqui. Marque com um X as afirmações verdadeiras. Na língua portuguesa, não existem palavras que comecem com SS e C cedilha. Verdade, marca o X. A C cedilha pode ser, ou C com cedilha, né? Pode ser seguida das vogais A, E e falso, não pode. Só apenas com A, O e U. Diante das vogais
E e I, podemos usar o C para representar o som de A, como na palavra sol. Sim, verdade. O dígrafo SS só aparece diante das vogais A, O e U. Não, aparece diante de todas as vogais, então tá errado. 4. Leia as palavras a seguir. Letra A. Circule as vogais que vêm depois das letras destacadas. Então, você vai vir circular, né? As vogais. No caso aqui é I, A e O. Quais são as vogais que vêm depois do SC? É I. Quais são as vogais que vêm depois do SC cedilha? A e O. Só você observar aqui. Na quinta, complete as palavras com os dígrafos SC ou SC cedilha. Tá aqui para você dar uma olhada, ó. Adolescente, crescer, nascer, cresço e nascimento. Tudo com SC. Aqui, piscina também SC. Nasça já é SC cedilha. Desça, desço, SC cedilha. Acréscimo, SC. E renascimento, SC. Desafio do SS, C cedilha e C. Ajude a fada a reorganizar as palavras. Escreva essas palavras no quadro a seguir. Escreva também o nome de que está desenhando. Então, aqui vai ficar palavras com SS. Tá aqui. Girassol, dinossauro, travessa, treinadíssimas, gostasse, interessada, assombro. Agora, palavras com C cedilha. Maçã, palhaço, onça, açude, peça, almoço, linguiça. Palavras com C. Cisne, cebola, cenoura, aparecer, acima, aquecimento, circo. Na página 54. Qual, o número 1 ali tá no quadradinho, qual dos verbos a seguir poderia substituir o verbo em destaque, mantendo o mesmo sentido da frase? No caso, é o disse, que é a mesma coisa que falou, né? Questão 2, letra A. Que bom, adoro o voo pluma. Aplaudiram as fadinhas. B. Cuidado com a aterrissagem, hein? Recomendava. C. Saltito caiu na lagoa. Gritaram as irmãs. Para que fingir que é mágico? Perguntou a fada da fonte. Na 3. Esses verbos têm o mesmo sentido? Não. Resposta aqui, não. Letra B. Usando sempre as palavras disse ou disseram, o leitor teria detalhes a respeito de como as fadas se comportavam. Dê o exemplo que comprova sua resposta. A resposta é não, tá? E o exemplo pode ser no primeiro trecho, o leitor não saberia, por exemplo, que as fadas aplaudiam enquanto falavam. No segundo, perderia uma ênfase de recomendação. E no terceiro, perderia a sensação de agitação das fadinhas, que gritavam. No quarto, não haveria a ênfase na pergunta. Questão 4, letra A. O travessão. Já estudamos sinal, né? Em frente à voz, em frente a uma fala, sempre usa o travessão. B. Circule os travessões do trecho acima, tá aqui, circulado. C. Pinte o sinal de pontuação que aparece no final do trecho em destaque, que o narrador usa o verbo passou para anunciar a fala da personagem. 2 pontos. Toda vez que alguém vai falar, né, a gente coloca os 2 pontos. Cadê aqui? Porque tem os 2 pontos para vocês verem. Ah, acabou. Essa foi a atividade de língua portuguesa.